Bem-vindos a mais um Redução de Danos, onde a gente costuma falar sobre tópicos e temas e assuntos de maneira que a gente, tenha a intenção de conseguir reduzir algum dano na sociedade ou nos relacionamentos, não sei exatamente. Eu sou a Tati Ferreira. E eu sou o Áureo Toledo. E a gente tá aqui pra dominar o mundo. Eu, pelo menos. Então, 70% daquelas... E hoje a gente vai falar sobre o que, Áureo? Hoje nós iremos falar sobre relacionamentos longos. Nesse podcast nós já falamos sobre divórcio. Então hoje o tópico é o que faz um relacionamento durar. Isso. Áureo, como sempre, trouxe dados, notícias. E eu vim com a minha observação pessoal cara de pau e sei lá, vivências. E mais uma vez estou disposta a expor a Áureo aqui o quanto for necessário, então estejam preparados. Mas o mais legal é experiente, né? Como diz um amigo lá, que só quem assistiu o último episódio ou escutou o último episódio sobre sexo vai saber do que é que a gente tá falando. Mas hoje a gente tem uma coisa especial. No final desse podcast a gente vai fazer um exercício que eu acho que vai ser muito legal se você que tá ouvindo ou assistindo tiver a oportunidade de fazer com seu parceiro ou com a sua mãe até, com o seu irmão, sei lá, a pessoa com a qual você mais convive, que vai ser... Enfim, só vai saber quem ficar aí até o final do podcast e do vídeo. E, além disso, eu preciso deixar aquele recado que é, se você tá só escutando pelo Anchor ou pelo Spotify, você também consegue assistir a gente gravando isso aqui lá no meu canal do YouTube, o Acidez Feminina, ou se você tá só vendo no Acidez Feminina, já vai no Anchor, no Spotify, começa a seguir, porque você recebe o podcast antes do vídeo ir ao ar. Então, às vezes você tá voltando pra casa no trabalho, ou tá cozinhando alguma coisa e quer só escutar, já vai estar lá em primeira mão para você. Além disso tudo que a Tati já falou, tem duas coisinhas para avisar. A primeira é que, infelizmente, o saque desse vídeo não vai estar disponível pro YouTube. Vai estar disponível apenas no Spotify e no Anchor. Por quê, Tati? Porque, por algum motivo, o saque de hoje não é family friendly. É só desse vídeo, no caso, porque a gente vai comentar comentários do vídeo passado, que foi, como vocês sabem, sobre assuntos entre quatro paredes. E aí o YouTube não me dá esse suporte e eu perco vários pontos. E o segundo aviso é para seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, né? No Instagram especialmente, porque eu tô na vontade de começar meu Twitter do nada de novo. Sério? Ah, muito preguiça. Assunto para outro momento. Então segue a gente nas redes sociais. @acidez feminina em todos os lugares, no Instagram especialmente. E @Áureo Toledo. No Instagram, no Twitter é Toledo Áureo. E o Áureo também tem um canal no YouTube, que eu gosto sempre de lembrar. Tá desatualizado? Tá, mas vai lá cobrar ele. Uma hora solta outro vídeo. Pode começar? Bora. Então vamos lá. Então o que eu trouxe pra gente conversar hoje eu achei um site em que um dos posts desse site, eles coletaram 8 estudos sobre variáveis que explicam relacionamentos longevos. Por que um relacionamento dura bastante e outros não, né? Então eles pegaram diversas pesquisas, no caso 8 pesquisas aqui, e cada uma dessas pesquisas dá uma variável que explica por que um relacionamento dura bastante. Então eu achei muito legal isso. Não sei se vale a pena a gente conversar sobre todos, tem muita coisa aqui desses 8, mas eu selecionei alguns aqui desses que eu acho que vale a pena a gente conversar. Mas daí depois na postagem aqui do podcast eu coloco o link para vocês irem dar uma olhada também. Beleza? Show! Fechou? Então o primeiro elemento, primeira variável aqui, que segundo essa postagem aqui explica, casais que tomam taças de vinho juntos ficam mais tempo juntos. Mas tem que ser vinho especificamente, porque assim, pensei, não pode ser uma cerveja todo dia? E não é qualquer vinho, hein? Tem que ser de safras específicas. Ah, então já era, né? Porque eu não sei se a galera que tá ouvindo tá pensando da mesma maneira, mas eu já fiz aqui todo um gráfico pra saber se eu vou gabaritar ou não, como é que vai ser. Não, brincadeiras à parte, gente, a ideia é que não é o álcool em si, não é o álcool que vai fazer o casamento durar mais ou não. Pode ser, sei lá, água, leite, refrigerante, enfim, o que vocês quiserem tomar. A questão é que o tomar vinho junto aqui seria uma coisa para explicar o momento em que o casal faz uma hora feliz, um happy hour entre eles, e tem um momento de proximidade, né? A bebida, né, o momento, seja a bebida que qualquer uma que for, mas a ideia é de estreitar a relação do casal num determinado momento. Então, os casais que têm essa rotina de passar um tempo juntos, a tendência é que o casamento dure mais.
Ah, entendi. Você falou, eu só fiquei pensando na taça cheia de leite, que tipo, não ficou nem Ué, se a legal. pessoa assistiu Laranja Mecânica, ela vai gostar, né? Ah, é verdade. E já é um assunto para se discutir, É. né? Pô, né? Fala. Mas essa é a ideia, porque muitas vezes, sobretudo nos nossos tempos, né? As pessoas passam pouco tempo juntas, né? Uhum. O marido e a mulher saem, ou o companheiro ou companheira, enfim, quem quer que seja. Cada um vai, faz seu trabalho, volta para casa, tá cansado, aí vai, às vezes vai se encontrar só na hora de dormir, enfim. Esse tipo de coisa tende no longo prazo a ir desgastando, né? Porque as pessoas não conversam, não se encontram sequer. Especialmente se a pessoa está trabalhando no esquema de home office, né? Se os dois estão. Parece que, já passamos tanto tempo juntos, 24 horas, 7 dias por semana, a gente não necessariamente tem que parar essa hora e tá entre nós. Mas tem, né? A história de desligar o celular também, focar naquilo que você tá fazendo. A gente faz isso com amigos, né? Sim, muitas vezes, inclusive, a gente começa a ligar para um amigo, vamos sair, vamos se encontrar, tomar uma, conversar e tal. A gente faz esse esforço de cultivar amizades com pessoas queridas, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer isso com uma pessoa que está debaixo do mesmo teto que nós estamos. Realmente. Você acha que eu posso marcar aqui, ok? Eu acho que dá, sim. Eu acho Tá, que né? dá. Principalmente por beber vinho. Vinho, sim. A É. gente segue a risca aqui, o que tá Na... na postagem. Check! Essa seria a primeira variável. O primeiro elemento que explica a duração, a longevidade de um relacionamento. Não necessariamente um casamento, mas de um relacionamento. Segunda variável aqui que a postagem traz é de um estudo cura relacionar determinados traços de caráter das pessoas com a longevidade do casamento. E esse estudo aponta para o seguinte resultado, que existe uma relação positiva entre determinadas qualidades das pessoas e a longevidade do casamento. Então, em outras palavras, estou dizendo o quê? Quanto mais empático, quanto mais generoso as pessoas, as partes da relação são, mais longo será o relacionamento, mais o relacionamento será saudável. Isso pode até às vezes parecer ser óbvio, né? Mas o que chama muita atenção que a gente encontra é que existem em determinados relacionamentos, depois de algum tempo, né? Sobretudo depois de alguns anos, parece que a paciência acaba com a pessoa, né? Parece que muitas vezes você acostumou tanto assim que você deixa de ter paciência, você deixa de sempre estar reclamando, você sempre está gritando, enfim, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que desgasta muito em última instância. A cobrança extrema também, né? Tipo, às vezes você criar expectativa em cima do outro que não é atendida e você ficar frustrado e descontar nele. Ou descontar no outro frustrações que são do seu trabalho, da sua família ou qualquer coisa parecida. Eu acredito que isso possa ser traduzido aí como não ser generoso, né? Sim. A ideia aqui, e isso é um ponto muito importante, você tem que ser generoso, você tem que ser empático, você tem que se colocar no lugar do outro, mas você sempre tem que procurar encontrar um equilíbrio, não querer viver a vida do outro e não querer salvar o outro dos problemas que ele tem que enfrentar, das frustrações que ele tem que passar. Viver em função nesse Sim. caso, né, também, tipo, querer agradar o tempo inteiro, porque também, eu acho que dá para considerar também a questão da generosidade e boto fé que falar dessas duas características juntas pode gerar uma confusão mesmo, porque, você tem que ser generoso e empático, então você tem que abrir mão toda hora, o tempo inteiro, em prol de que o outro esteja feliz. E não necessariamente, você tem que ser generoso com você mesmo também, porque se você abre mão de tudo que é importante para você, você vai viver frustrado, né, o tempo todo. E aí a gente cai nessa outra coisa que a gente já falou. E é massa, né, essa palavra, porque assim, eu jamais utilizaria essa palavra para denominar uma característica necessária para um relacionamento duradouro. Mas agora que você fala, tipo, parece tão óbvio que generosidade é a palavra. Me chamou muita atenção isso quando eu vi o post, depois o post tem um link que te manda para o artigo e eu acessei o artigo para olhar. E de fato, as qualidades que, segundo o estudo, estão relacionadas com a longevidade, com o bem-estar do casamento, né, são generosidade, bondade e uma que eu não sei qual seria a melhor tradução em português, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que é forgiveness. Quanto mais, se você perdoa, se você consegue, acho que é perdoar o outro, né? Enfim, alguma coisa.
Acho que a tradução mais próxima aí seria não guardar rancor. Sim, eu acho que sim, acho que você foi no ponto. Quanto mais rancoroso você isso eu acho que tem uma relação negativa com a duração do relacionamento, né? Porque se você guarda muito rancor, além de você sofrer demais, você vai sempre enxergar o outro como o responsável pelos problemas da sua vida, né? E a generosidade aí, ela encaixa não apenas nessa questão do rancor, né? Apesar de ter a palavra forgiveness, também encaixa na questão do respeito, de você saber respeitar a individualidade do outro, de ser, não ser ciumento, não ser possessivo, de você, sei lá, saber entender, aí já é mais para empatia, saber entender a hora que aquela outra pessoa quer ficar sozinha, precisa ficar sozinha, ou que ela precisa, sei lá, de um chamego, de uma motivação, de um empurrão, alguma coisa parecida. Ou precisa ser freada também, porque acontece. E aí, tico ou não tico aqui? Checo ou não checo? Checo é muito horrível de falar, né? Checo. Parece que a gente falando checa. Eu acho que dá pra check. Check. Você é mais fino que eu, né? Chique, elegante. Tá bom. Beleza. Meio check, tô brincando. A próxima variável é uma relacionada à situação financeira do casal, que é algo que é muito importante e muito sensível. Muitas vezes em que há conflito, brigas num relacionamento, tem a ver com questões financeiras, né? Então essa é a variável da estabilidade financeira do casal. Então o achado aqui da pesquisa que eles citam é que se o salário dos dois cônjuges, né, for superior, pode não ser muito, mas que seja superior à média da população do país em que eles vivem, as chances deles se separarem se reduzem em 2 vezes. Porque ninguém quer dividir o dinheiro, né? Vamos ser bem sinceros. E ninguém quer passar pelo litígio do divórcio e tal. Todo mundo quer continuar sendo rico, viver uma vida luxuosa, porque pra você ganhar mais da metade, mais da média. Você tem que ganhar um pouco mais, tem que ganhar mais, não precisa ser muito mais, mas segundo o estudo, você tem que ganhar um pouco mais que a média da população de um país. As chances de divórcio se reduzem em 2 vezes, né? A questão aqui, por exemplo, num país muito pobre, né, esse casal aí, essa média não vai ser tão alta, né? Mas acho que o que esse elemento aponta, primeiro, é o fato de que dinheiro pode não comprar felicidade, mas muitos dos problemas que casais passam na vida advêm de instabilidades financeiras. Mas um ponto que é muito importante destacar é o fato de que muitas vezes, para muitas pessoas, é muito difícil você abrir mão de desejos seus que em última instância são viabilizados pelo dinheiro em prol do outro. Por isso que esse elemento se relaciona muito com a questão da generosidade lá. Uhum. Porque muitas vezes, se você não é generoso, isso aqui é uma coisa que quando surgir vai te pegar. Isso sem falar que tem toda a carga emocional que a falta do dinheiro traz também, né? Que é o estresse, a incerteza, a instabilidade. Isso coloca na gente uma pressão e faz com que você fique, às vezes, até descontando isso dentro do relacionamento, como eu falei no anterior aqui. Também tem a ver com a generosidade. Eu acho que se tem um aí que é mais identificável, é esse até agora, né? Esse é o mais simples de você perceber em qualquer relação, seja próxima ou até um pouco mais distante da sua. Mas aí também tem uma outra coisa que talvez pode estar enviesado e acho que a gente poderia pensar um pouco sobre isso, que é essa questão que eu falei brincando, mas que faz algum sentido também. Porque às vezes a pessoa que tem algum padrão de vida, um certo padrão de vida, porque os dois têm uma condição financeira boa, talvez eles tenham essa condição juntos. Ou talvez uma das pessoas ganha muito mais e tá mantendo aquilo ali. Então acho que tem 2 maneiras de entender. Tem essa que você citou e essa que às vezes a pessoa simplesmente mantém o relacionamento e faz com que ele seja um relacionamento visto como duradouro. E aí acho que a gente pode parar pra pensar também o que a gente considera que é duradouro, eu e você e a galera que tá ouvindo, porque ela não quer perder esse padrão, ela não quer sair desse lugar que ela tem um nível de conforto para ir para um lugar menor. O que é um relacionamento duradouro, Auro? Então, acho que vale a gente dar uns 2 passos aí para trás e definir para o nosso ouvinte o que a gente está definindo como relacionamento longo primeiro, né? Pode parecer arbitrário, né? Mas eu estou assumindo que um relacionamento longo pressupõe alguma estabilidade num período considerável de tempo, né? Então, eu estou trabalhando com uma ideia aqui de um relacionamento longo seria algo
a partir de uns 5 anos, né? Ótimo. Você vê como a gente está afinado. Eu também tinha pensado que se eu tivesse que responder, eu diria uns 5 anos. Tem muita gente, né? Tem alguns colegas que eu me lembro claramente, eles chegarem e falar assim, quanto tempo você tá namorando? Tô namorando faz, tipo, 4 meses, mas parece tanto tempo. Ainda que pareça tanto tempo, mas 4 meses, às vezes no 5º mês desanda, então não deu tempo de passar por tantos desafios. Enfim, cada relacionamento é um relacionamento. Mas esse quantitativo temporal acho que faz diferença ter em mente. O que eu levo em consideração para falar 5 anos é o fato de você ter passado por várias situações, não apenas com a pessoa com a qual você está se relacionando, mas também com as pessoas que giram em torno dessa pessoa. Família, amigos, situações de todos os tipos e todos os âmbitos que essa pessoa se coloca e que você vai ter que enfrentar junto com ela de alguma maneira. E aí eu acho que é quantitativo mesmo, porque apesar de muita gente, inclusive, falar que durante a quarentena, a pandemia, os relacionamentos parecem que têm muito mais tempo, porque convivem mais, mas é exatamente isso, porque convive mais, passa mais situações e tem mais experiências juntos. Acho que a minha avó que fez bodas de ouro, escutando um negócio desse, ia falar, sabe de nada, inocente. Mas enfim, então à luz dessa ideia de que um relacionamento longo seria, sei lá, para nós aqui, algo em torno de a partir de 5 anos, eu acho que esse desafio da estabilidade financeira, pelo menos com base no que eu vivi, foi uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei em relacionamentos anteriores, né? Que quando você está começando, né, num relacionamento, sobretudo num relacionamento quando você vai morar junto pela primeira vez, você vai se meter muito os pés pelas mãos em várias ocasiões, sobretudo com dinheiro. Muitas vezes você vai achar que você está morando numa república, você tem que dividir tudo, enfim. São coisas ali que são muito difíceis. E se você não tiver, acho que a palavra é essa, se você não tiver sabedoria assim para tipo parar e avaliar, não, eu tô em a qualidade do relacionamento que agora eu estou inserido é outra, você vai fazer muita bobagem. E aí é onde entra outra pessoa. Se outra pessoa não for empática, não entender e e se ela for uma pessoa rancorosa ainda, aí vai desandar mesmo, porque você vai cometer erro, outra pessoa vai ficar chateada e vira uma bola de neve. E tem um agravante aí que é, às vezes a pessoa sai de um ambiente familiar para ir morar com uma outra pessoa, para ter um relacionamento duradouro, porque ninguém vai dividir casa com alguém esperando que não vá ser duradouro, sendo que nenhuma dessas duas partes moraram sozinhas antes. E aí tem um agravante, você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro, aprender a lidar com as responsabilidades de adulto que você tem, pagar água, luz e, sei lá, telefone, internet, coisas que antes você nem tinha noção de que precisava pagar porque você estava morando com pai e mãe e eles estavam arcando com isso. Então, são duas coisas muito complicadas de você lidar financeiramente de uma vez só. Dividir a sua grana, dividir as suas contas, entender como que vai ser a dinâmica de cada casal, porque tem casal que um vai querer arcar com tudo, o outro vai querer dividir tudo, o outro vai simplesmente folgar. Acontece também. Esse é um dos grandes desafios. Mas não é um desafio em si, como a gente viu ali, né? Ele se relaciona com outras variáveis, né? Acho que é importante dizer, né? Que a gente está falando de várias variáveis aqui, mas o fato é que a longevidade de um casamento ela não se explica apenas de forma monocausal, não é só uma causa que explica porque que, enfim, dura, né? Mas sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando, às vezes, a pessoa tá na casa dela passando por uma crise no relacionamento, num relacionamento que já é duradouro, ou não, que tenha 2 semanas, ou que seja. Ou que você esteja comemorando um mêsversário agora de relacionamento. Que quem tá assistindo pode ver bem minha cara de julgamento, porque, tipo, nossa, foi tão difícil assim que você precisou comemorar esse um mês. Mas, às vezes, ela tá passando por uma crise dessas, ou uma pressão, sei lá, e tá se questionando, ou, nossa, tá muito monótono, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer. E é uma autoavaliação também, né? Você pode fazer essa autoavaliação, Sim. essa autoanálise sobre o relacionamento, começar a prestar atenção nas suas atitudes, ou nas atitudes da pessoa que tá com você, né? Porque... pra saber se é compatível ou não. Eu tô falando pra você, a gente tá reduzindo danos aqui. Você tá achando que não, estamos sim. Dá pra dar um check aí. Nossa, se dá. Enquanto eu tô ganhando dinheiro, sim. Enquanto eu não tô... Eu tô brincando, porque eu sou autônoma. Sempre a zoeira do autônomo. Beleza. Então, o próximo elemento aqui de um relacionamento longevo tem a ver
com a educação. Então, a ideia é que as pessoas com pelo menos um diploma de ensino superior se divorciam quase 5 vezes menos do que aquelas que apenas completaram o ensino obrigatório. Os dois têm que ter? Não diz nada sobre isso, né? Ixi, eu acho que não vai dar pra checar isso aí. Checar. Fiquei triste, agora eu vou começar uma faculdade mês que vem. Pra dar certo. Às vezes na média, né, tia? Eu ia falar isso. Você aí com seus pós-doutorados, S no final de plural, que às vezes você divide comigo e fica nós dois mestrados, assim, ó. Pega os títulos, metade. Mas eu acho que duas coisas, né? A primeira que é um achado muito interessante. A pesquisa original, né? O artigo que foi publicado, na verdade é uma pesquisa de 2015. E um dos principais achados dessa pesquisa era que mulheres com diploma de nível superior tendem a ter relacionamentos mais longos, casamentos mais longos. Eu acho que dessa variável eu posso destacar duas coisas. A primeira é que a pesquisa original, né, que culminou nesse post aqui, ela apontava para o seguinte, que mulheres com diploma de nível superior tendem a ter casamentos mais longos, né? Então eu estava focado na questão das mulheres. Mas aí é minha interpretação agora. Pode ser que esteja enviesando para te salvar. Mas o que eu entendo aqui é que o diploma de nível superior é um indicador objetivo. Sim ou não, tem ou não tem. Mas eu acho que ele representa uma forma de você tentar quantificar o que eu entendo ser experiência de vida, né? Noção, tipo, às vezes é que o diploma de nível superior dá acesso a, digamos, em tese, a que uma pessoa tenha acesso a muita informação. Repertório, então. Repertório, isso. E aí o único jeito de medir isso seria um diploma. Quantitativamente o diploma seria a forma de medir isso. Eu vi esse movimento que você fez, eu fico muito agradecida. Mas eu concordo, porque às vezes, no final das contas, o que significa é que uma mulher ou uma pessoa que seja, mas especialmente a mulher, porque a gente é criado nessa de que você tem que casar e ter filhos. Às vezes, quando ela tem mais opções, quando ela tem ciência das opções que ela pode ter, isso faz com que ela faça escolhas mais acertadas, né? Porque, ou tenha outras experiências que faz com que ela escolha simplesmente nem ter um relacionamento. Então, ela já vai mais consciente, ao invés de ser aquela coisa de eu preciso cumprir aqui essa missão que me foi dada pela sociedade e casar e ter filhos, ou estar num relacionamento longo, porque se eu tenho, 40 anos e não estou num relacionamento longo, tem alguma coisa errada comigo. Esse, então, seria a variável com relação ao diploma de nível superior, a conhecimento. Sabe uma coisa que me ocorreu agora? Você fez essa volta toda aí pra falar que é experiência de vida, porque você não quer dividir os títulos comigo. Eu estou de olho. Eu sou ciumento. Essa é uma qualidade que não é positiva para um relacionamento longevo. Mas é ciumento com seus títulos, sim, não comigo. Mas também deu muito trabalho, eu compreendo. Beleza. A variável seguinte procura relacionar a idade das pessoas dentro de um relacionamento e a duração dele. Então, por exemplo, um dos achados aqui é que casais que namoraram pelo menos 3 anos antes de se casar, eles se divorciam 39% menos do que aqueles que se casaram depois dos 2 primeiros anos de namoro. Há umas coisas até interessantes aqui dessa pesquisa. Por exemplo, se o casal tem até 20 anos de idade, a chance de se separarem é de 32%. Se tem entre 20 e 24, a chance é de 20%. E isso vai mudando conforme a idade do casal. Então, por exemplo, um casal que tem mais de 35 anos de idade, eles têm a chance deles se separarem de 19%. Gente, eu não sei se vai ter Natal esse ano, mas a solução está aqui para você. Acabou de me ocorrer aqui. Que é o seguinte, sabe aquela sua tia ou seu tio que fica perguntando, e os namoradinhos? E aí, não vai casar não? Nossa, tá na hora de ter filho, não sei o quê. Tá aqui, ó, você vai responder de maneira científica. Vai falar, tia, te falar. Eu escutei uma pesquisa que apontava que se você se casa depois dos 35 anos, você tem 19% de chance só de
se separar isso, né? Mas uma das coisas interessantes dessa pesquisa aqui é o que me chama muita atenção aqui. Por exemplo, se você tem entre 30 e 34 anos, a chance de você se separar é de 14%. Então, pessoal, vocês perceberam, né? Só pode ser utilizado até uma fase. Dependendo da fase que você tiver, já não dá pra usar mais. Fala que você vai esperar, deixa eu chegar quando tiver entre 30 e 34, aí eu penso. Se for acima de 35, você já fala, não, já desisti, eu passei da fase que eu corria menos chance de divorciar e agora eu não quero nem passar por isso. Essa mudança que me chamou a atenção, né? Tipo, esse aumento, né? De 14 para 19. E eu fiquei pensando, o que será? Não sei também. Eu fiquei pensando, às vezes, depois dos 35, às vezes são pessoas que já passaram por relacionamentos longos. Então, sabe, já sabem muito bem o que quer. Então, se não tiver uma coisa legal, beleza. Se não tiver legal, tchau e benção. Enfim, pensei nisso, mas não sei, né? Não sei. A impressão que eu fico é que cada ano que passa eu fico menos maleável. Então, às vezes é isso também. Às vezes com 35 a 39, sei lá, a pessoa só fala, não vou ficar aguentando essa merda aqui. É basicamente o que você falou, só que de um jeito bem mais... sei lá, maloqueiro. Bom, próxima variável aqui tem a ver com aquele velho dilema da beleza, da aparência, enfim, se eu vou relacionar com uma mulher bonita ou não, enfim. É um dado que vem muito de pesquisas com homens, né? Então, qual é o achado aqui? É a ideia de que homens que valorizam em primeiro lugar a aparência da sua companheira têm 1,5 vezes mais chances de se divorciar. Eu achei pouco até, eu tava esperando mais. Eu também estava esperando mais, mas o que já aponta isso, que confirma as teses, é que se você se importar só com a aparência, a tendência é o relacionamento tender a ser menor do que quando você de fato tem uma afinidade que vai além da aparência, né, com o seu companheiro ou companheira. É porque a pessoa vai envelhecendo e é hora de trocar por uma mais nova, né? Esse dado em si, ele aponta para uma questão que é muito importante, que a gente vem discutindo, acho que desde a primeira variável, né, que é a questão do cultivo, né, do relacionamento. Né? Porque a carcaça aqui, a sua carcaça, uma hora vai cair, né? Enfim, não vai sobrar. Não, realmente. E não às vezes não é pela pessoa também, né? É pelo que ela demonstra para os outros. Sim. É para você poder falar, olha como essa pessoa que eu tô junto é maravilhosa, mesmo que você não precise falar, mas tipo, tem isso também, né? Tem gente que é mesquinha a esse ponto. Então, quem é mesquinho não vai cultivar um relacionamento a longo prazo. E a próxima variável, então, é uma coisa, Tati, que você já faz, e você inclusive já disse aqui no podcast. Menino, tô acertando, bom. Mas muitas vezes as pessoas, né, na pesquisa aqui que foi feita sobre a duração de relacionamentos, casais que expressam, que agradecem, né, demonstram gratidão para com seu companheiro ou sua companheira, tendem a ter relacionamentos mais saudáveis e mais longos. Então a ideia aqui é, se você diz obrigado, se você reconhece o que a outra pessoa faz, as coisas boas que ela enfim, elogia esse tipo de coisa, a tendência é que o relacionamento seja mais saudável e, portanto, mais longo. Tá vendo, gente? Eu já nasci pronta, é isso aí, ó. Eu fazia isso, sei lá, porque eu achava que era legal. E porque ninguém é obrigado, né? Vamos combinar? Principalmente a pessoa que tá convivendo com você o tempo inteiro, ela não é obrigada a nada não, galera. Então é sempre bom agradecer, elogiar e todas essas coisas. E olha só, generosidade de novo. Sim. Até esse momento temos: não se importe com a beleza, seja generoso e ganhe dinheiro os dois. Em suma, né? Mas isso é uma das coisas que me chama muita atenção, né? Para muitas pessoas é muito difícil você chegar e reconhecer que você errou, pedir desculpas, e às vezes você só dizer, olha, obrigado, como você tá bonito, enfim, como você é gente boa, enfim. Esse tipo de coisa simples, né? Às vezes é tão difícil de se fazer. Sabe uma coisa que eu acho que ajuda a gente a ter esse bloqueio para não elogiar ou não agradecer, ou sei lá, não demonstrar o que você tá sentindo? É a história de que o povo fica falando assim, não pode elogiar que desanda.
Não pode falar bem que desanda, sabe? Todo mundo fala isso sobre tudo, né? Sobre produtos, sobre pessoas, sobre filhos, sobre todas as coisas. Às vezes aquele negócio, né? Você elogia, às vezes isso não vai, aquela pessoa vai ficar muito metida, vai ficar vaidosa e tal, vai ficar se achando demais. E olha só, perceba o quanto isso vai muito de encontro à maneira com a qual muitas pessoas acreditam que um relacionamento tem que ser. Porque, por exemplo, eu não vou agradecer, não vou elogiar, não vou ser generoso, porque se eu fizer isso, essa pessoa vai ficar se achando e vai ficar com o ego inflado. E aí, se chegar uma outra pessoa nela, ela vai dar moral. Ou então ela vai começar a achar que ela pode encontrar outras pessoas por aí. E aí, muitas vezes eu fico com a impressão de que o relacionamento amoroso, especialmente, mais familiar às vezes também, pra muita gente, ele é envolto por uma coisa de você ficar criando insegurança na outra pessoa. De você tirar um pouco de autoestima dela pra que ela se mantenha ali naquele lugar que ela tá. Porque se você der asa, ela vai voar. Então não vou dar asa pra ela, eu quero ela aqui comigo. Sendo que quando você tem uma pessoa que é foda do seu lado, a sua tendência é ficar mais foda ainda, porque você quer acompanhar aquela pessoa que tá junto com você. Acabou. Era isso que eu achava que valia a pena a gente discutir hoje. Podemos partir para o exercício que você propôs. Antes do exercício, quero abordar alguns pontos. Diga. Primeiro ponto. O que você acha sobre a crise dos X anos? Crise dos 7 anos. A gente vai fazer 7 anos daqui uns dias, né? Meses, sei lá, eu nunca sei. Tá chegando, tá chegando. Acho que isso também não faz diferença. Como eu disse sobre o mês-versário, tá sendo tão bom que eu nem tô vendo o tempo passar. Mas o que você acha da crise dos 7, 3, sei lá? Coloca qualquer número. Existe? Eu já escutei isso. Eu particularmente acho que existe, mas não é, porque chegou tal ano. Isso é superstição, isso é bobeira. Eu acho que a crise dos X anos tem a ver muito com com a ausência de cultivo do relacionamento. Em algum momento, quando começa a ficar muito longo, as pessoas deixam de cultivar, né? E aí a tendência é chegar na crise do 2 anos e 11 meses. E eu acho que um pouco também é jogar a culpa para uma outra pessoa. Sim. Tipo, não, o problema não tá no meu relacionamento. Ou no jeito que eu me relaciono. O problema tá que eu cheguei em X anos, e você sabe, né? Quando chega em X anos. Desde que seja conversa de boteco, beleza. Agora, se a galera estiver levando a sério, aí vai ser tenso. E me conta outra coisa que você acha. Casais casados que moram em casa ou têm quartos separados. Olha, quem sou eu pra julgar? É uma coisa delicada, porque eu acho estranho, mas eu entendo, porque às vezes o casal se dá bem justamente porque cada um tem a sua individualidade. Então, eu fico na minha casa, você fica na sua, a gente acha um momento pra ficar junto, né? E tem gente que vive anos assim e se dá bem, enfim, quem somos nós aí? Agora, a questão de ficar em quartos separados eu já acho mais estranha, sabe? Isso já me aponta aí que alguma coisa não tá bem. A pessoa não quer, talvez na coisa mais íntima do casal, que é dormir junto, né? O quarto, o espaço que eles vão passar um tempão juntos. Não quer compartilhar isso? Não sei, né? Eu acho estranho, mas... E quando a pessoa fica, tipo, tomando seu lugar na cama, puxando seu lençol... Aí você acha que não vale também? Tipo assim. Eu não tenho problema com isso, você pode dizer. Pois é, por isso mesmo que eu tô perguntando. Mas me disseram outro dia uma coisa que me chamou muita atenção. Outro dia eu tava comentando, né, que a gente vamos começar em algum momento construir, né, a casa. Uma dica que me deu foi o seguinte: faça no quarto do casal, faça um quarto com um banheiro para cada um. Eu tenho um tio que tá fazendo isso. Então, por quê? Pra poder cagar em paz, deve, né? Só se for, né? Um banheiro para cada um. Nossa. Eu já tinha visto um chuveiro, um box com 2 chuveiros. Isso eu já vi. Acho até legal, enfim. Agora, um banheiro, uma suíte, que na verdade vai ter 2 banheiros no quarto, é a primeira coisa que eu achei muito estranho. Nossa, a dona de casa dentro de mim grita de pensar que vai ter que lavar 2 banheiros dentro de um quarto só, sinceramente. Sei lá. Mas eu tô falando isso zoando também. Pra mim não funcionaria. É óbvio, mais uma vez, que cada um sabe o que é melhor pra si. Mas eu acho que mesmo você roubando meu lençol e querendo tomar o meu espaço da cama, vou continuar nessa luta aí. Prefiro continuar nessa luta. Beleza. Acho que a gente pode entrar no exercício agora que proporemos e que eu convido todo mundo que está escutando a gente a fazer também, que é muito simples, na verdade. Outro dia, eu e o Auro estávamos andando de carro. Eu até filmei no meu Instagram. E por isso que é importante vocês seguirem a gente lá, que vocês vão ter isso em primeira mão. E o Áureo, do nada, falou:
ah, você sabia que tem uma palavra que você fala muito e que eu não usava e que eu aprendi com você? E eu jamais imaginava. E foi do nada. E eu nem lembro que palavra que era. Devolutiva. Devolutiva. E eu nem acho que eu falo tanta devolutiva. Mas é só porque eu não quero falar feedback, né? É feedback. Mas aí, eu notei, na mesma hora que ele falou isso, que tem uma palavra que ele fala demais e que eu aprendi com ele, e que quem assiste os vídeos dele no YouTube também, eu tive um relato de uma menina falando, eu notei mesmo. Que é conjuntura. E a partir daí eu pensei em fazer esse exercício aqui, que é 4 coisas que você aprendeu comigo e 4 coisas que eu aprendi com você. Vamos lá. E 4 foi um número bem honesto, assim. Porque eu tenho um pergaminho, aquelas que já começam... porque minhas coisas... Enfim, vamos aguardar pra ver o que você acha. Quer começar ou eu começo? Vamos lá, então. 4 coisas que eu aprendi com você. A primeira, organização. Eu aprendi a ser uma pessoa muito mais organizada. Hoje, as pastas dos meus arquivos aqui, tá tudo organizado direitinho. Cada uma tem um nome específico, enfim. Mas você não era organizado? Eu era bem menos. Né? Nesse grau de organização, de organizar as coisas com pasta, com data, enfim, esse tipo de coisa, foi com você. Mas você sabe por que eu sou tão organizada com essas coisas? Você já me falou, mas compartilha com a galera. É porque eu não sei onde tá depois. Eu esqueço. Eu esqueço muito. Minha memória é uma porcaria. Então eu preciso ser muito organizada pra saber onde tá. Outro dia mesmo a gente perdeu um negócio super importante aí, né? E perdemos mesmo, não achamos. É o negócio de vender o carro. É. A gente acredita que eu rasguei e joguei fora. Porque tava no meio dos documentos antigos, tá vendo? Por isso que eu preciso ser certinho. Mas sobre você, então. Tem uma coisa que eu aprendi muito com você. E que era muito difícil pra mim. Que é a depender. Eu não conseguia depender de nada com ninguém, sobre nada. E aí eu descobri que existe uma diferença muito gritante entre você ser independente e você ser autônomo. Porque eu ficava numa de que se eu depender em algum momento, eu vou perder a minha autonomia. E na verdade não é isso. Em alguns momentos você precisa de ajuda, você precisa de alguém para te dar uma força, você precisa de ter um lugar para se apoiar, assim. E você me deu tanta liberdade e me deixou tão confortável que eu aprendi a depender. Agora eu virei essa pessoa folgada. Abusa não, né? Beleza. A segunda coisa que eu aprendi com você foi a ser menos mão de vaca. Você fala que você é mão de vaca, eu nunca te achei mão de vaca. Eita, mas é porque eu aprendi com você. Né? Mas já no primeiro dia? No começo, no relacionamento, você já vai aprendendo. Ah, tá. Então, isso foi uma das coisas que eu acho que eu aprendi assim com você, que eu era muito mais, tipo, eu não posso gastar, Tem que guardar tudo e é importante guardar, não é pra sair gastando com tudo aí de qualquer forma, mas era uma coisa que me causava muito sofrimento, né? Eu sofria muito por causa disso. Aí com você, aí eu aprendi que precisa economizar, porque, enfim, no seu caso, você é autônomo, tem mês que entra, tem mês que não entra, então tem que saber equilibrar as coisas, mas não há necessidade de sofrer por isso, né? Ainda bem que você explicou. Porque eu já tava pensando, gente, será que nas entrelinhas ele tá falando que eu gasto demais? Tô brincando, não tem isso não, nunca teve. Mas que bom, não sabia. Sensacional. E aí, outra coisa que eu aprendi com você foi a ter mais autocuidado pelos motivos certos. O Áureo é um cara que se cuida pra caralho e a gente precisa muito fazer um episódio falando sobre autocuidado. Vamos esperar os exames e a gente vai fazer. Porque, vou te falar, viu? Passamos cada susto aqui esse ano que, olha, sinceramente, isso porque o Áureo tem autocuidado, né? Sempre teve. Se não tivesse, talvez não estaria nem aqui pra contar a história. Mas desde o início você tem uma de vou comer bem, vou me alimentar bem, vou me exercitar, vou ir pai, pô, porque eu quero viver muito e viver bem. Tá certo que eu não consigo te acompanhar, né? Porque a preguiça é mais forte que eu. Mas eu adquiri essa preocupação de tipo, será que eu tô me cuidando num ponto de que eu vou conseguir viver muito ou não tô, vou ter que desenvolver umas tretas? ainda bem, né? Isso é uma coisa boa. Só coisas boas. A outra coisa que eu aprendi com você foi me doar mais. Eu me considerar... Porque eu tava dependendo. Agora tudo encaixou, cara. Eu me considerava uma pessoa antes muito individualista, né? Pensava muito em mim, assim, não querer estar com as outras pessoas, não querer fazer coisas para as outras pessoas. Eu já me considerei muito assim. Hoje acho que com você eu aprendi a me doar mais. Que bonito. Porque você é uma pessoa que se doa muito pelo outro. Muito mais do que deveria, né? Às Trouxa vezes, que chama, um pouco. Às vezes, Tô sim. brincando, agora eu sou uma pessoa melhor. Já tem uns bons anos aí que eu não sou essa pessoa mais. Mas que legal. E a outra coisa que eu não te enxergava, assim, olha pra você ver, como é louco mesmo isso. Você ter essa percepção. Às vezes você tá falando só pra agradar. Estamos de olho. A minha próxima, que é a terceira, foi acreditar no meu potencial. Gente, é muito freudiano, talvez, um pouco. Mas o meu pai e o Áureo
são as duas pessoas que mais me motivam, incentivam e falam, vai que dá, vai dar certo, vai. E eu, tipo, tô insuportável agora. De tanto que você conseguiu esse rolê. Tô insuportável. E é muito bom, porque tem muito a ver com a generosidade que foi dita já, tem muito a ver com o negócio da empatia, de você se colocar no lugar do outro, da insegurança do outro, e ao invés de você reforçar aquela insegurança, você falar, não, cara, só vai dar certo. Então, assim, ó, tenho muito a agradecer, sério. Obrigado. Obrigado eu, imagina. A minha última coisa que eu aprendi com você, e acho que é muito também não só com você, mas é com tudo que você trouxe, né, pra minha vida, com os cachorros, com a Clara, enfim, tudo, é amar incondicionalmente. É o dia dos namorados de novo. Não acredito. Eu separei uma última super divertida e engraçada que nem era pra ser bonita Dia dos desse namorados, jeito. só pra quem não sabe, eu ganhei um pijama. E eu ganhei uma cesta linda com flores, com sobremesa, com não sei o quê. Um presente mó romântico. E eu falei, Áureo, você tava precisando de um pijama. É essa situação que estamos vivendo aqui agora de novo. Porque a última que eu tenho a dizer, e eu acho que você roubou aí um pouquinho, tá bom? Porque qualquer pessoa que trouxesse pra você uma criança... Uma pergunta que eu tenho, por exemplo, pra comprovar isso é, se eu matar alguém, você vai continuar me amando? Depende de quem você matar, sabe? Você jura? Vamos combinar isso aí, então. Brincadeira. Não, se matar, né? Não. Então, não é pra mim, assim, incondicionalmente, estamos de olho. Roubou aí, ó, roubou no rolê. A minha é muito importante também. Tem a ver com nutrição, que é uma coisa importante pra fazer com que a pessoa sobreviva. Eu tô vendo essa cara de desprezo, metaforando já me explicou o que é. E, assim, foi muito importante pra mim, é uma coisa que eu utilizo todo dia, se você for pensar, às vezes 2 vezes no dia. Então, é cotidiano, que foi cortar salada. Ah, olha só. É que o Áureo, Corta a salada. ele corta a salada no prato de um jeito tão eficiente que eu observei aquilo um dia e falei, gente, olha só, vou fazer igual. E aí agora eu só faço assim. Muito importante. Não fica triste. Salada é ruim, né? Se você não corta, né? Tipo, você tem que dobrar a folha de alface pra comer. Corta, pô. Qualquer dia eu vou filmar o Áureo cortando salada, porque é muito fofo. Mas eu peço perdão pelo vacilo, porém, assim... Tá perdoado. Não, tem muito mais amor coisa. incondicional. Você quer... Boa! Excelente. Me safei, pessoal. Tá tudo bem agora. Agora a gente tem que encerrar o vídeo aqui no YouTube. Então, galera do YouTube, foi bom tê-los por aqui. É, aquela história. A gente se vê aqui, acho que terça-feira, amanhã, que tem vídeo novo. E quem vai continuar com a gente aí só escutando vai ter acesso ao saque agora, muito legal, que a galera comentou. É isso. Falou. Tchau.